galera, hoje eu vou te mostrar como transformar qualquer look sem trocar nenhuma peça de roupa, só usando acessórios, mas com intenção, estratégia e presença. E você vai perceber que não é sobre se enfeitar, é sobre comunicar. Então já aproveita, deixa o seu like, porque isso aqui vai mudar a forma como você monta os seus looks e principalmente como você se enxerga dentro deles. Então vamos direto para o conteúdo. Eu sempre digo, um look sem intenção é só roupa, mas um look com intenção é mais presença. E olha que interessante, o acessório é a forma mais rápida de ajustar a sua personalidade, energia, estrutura, estilo, mensagem, narrativa, percepção, sem mudar nenhuma peça base. Ele corrige, direciona, finaliza, intensifica, suaviza e ele te coloca também no lugar certo aí da sua comunicação. E é por isso que a gente começa pelo que mais muda a presença. Quando eu falo em sofisticação, eu não falo de parecer rica, eu falo de ter clareza visual. Materiais com peso, materiais nobres, acabamentos polidos, acabamentos foscos, pedras com mais presença, formato geométrico mais limpo, linhas retas e precisas. Todos esses elementos criam uma imagem em que a alfaiataria cria no corpo mais ordem. E quanto mais ordenado visualmente é o acessório, mais madura e intencional você aparece. Agora, se o seu estilo é mais natural, você não precisa virar uma executiva. Você vai sofisticar, daí usando pedras brutas, pode ser formas orgânicas, um metal mais escovado, acessórios com um pouco mais de textura, materiais naturais com acabamento mais premium. E olha a transição. Se você não tem energia natural, mas insiste nesses materiais porque tá na moda, sua imagem ela fica meio desconexa. É como falar uma frase num sotaque que não é seu, entende? E presença não aceita sotaque forçado. Então sim, o material fala e fala antes de você abrir a boca. Então vamos seguir aqui com o nosso guia. Sabe aquele look monocromático, neutro, simples? Ele não é sem graça, ele é uma tela em branco. O acessório que você escolhe define o tema do look inteiro. Max Brinco, teatralidade, impacto, energia alta. O brinco mais geométrico traz aí uma contemporaneidade. Um brinco mais orgânico, naturalidade. Um metal mais fino, refinamento, delicadeza. Um metal mais grosso, poder, autoridade. Mas aqui vem o ponto técnico. Proporção. Se o seu rosto é pequeno, um maxi brinco vai te engolir. Se seu pescoço é curto, um brinco grande te fecha. Se os seus ombros são mais estreitos, um brinco exagerado desequilibra a imagem. E é a maioria dos erros que acontece aqui. A mulher compra a tendência, mas não compra a coerência. E coerência é estética emocional. Quando a estética não conversa com você, você se sente estranha, mesmo sem saber explicar. Então vamos pro próximo. As camadas são incríveis porque elas criam narrativa. Um colar não diz muita coisa, mas 3 colares já criam uma narrativa, uma direção visual, profundidade, mais ritmo, mais textura, personalidade, mas só funciona quando existe harmonia entre comprimento das camadas, preenchimento do decote, estrutura da peça, mensagem da roupa e a tua personalidade. Se a roupa é suave e o colar é muito agressivo, traz ruído. Se a roupa é forte e o colar é delicado demais, você acaba sumindo. E se você coloca camada só por colocar, vai virar uma bagunça. Em presença, a bagunça vira ruído e ruído vai enfraquecer aí a sua imagem. Então vamos seguir aqui com o nosso guia. A bolsa tem 2 funções: estética, conversar com a cena que você está. E claro, ela é uma coadjuvante ali do look, né? Mas aqui vai a verdade prática que ninguém fala. A bolsa passa mais tempo fora do look do que no look, não concorda comigo? O que significa que ela não pode ser um único ponto forte. Você não vai numa reunião segurando a bolsa do lado. Ela não sustenta a narrativa sozinha. E se ela é muito fora do estilo, vira um objeto estranho. Por isso, um look com bolsa marcante funciona melhor quando? Anota aí. O sapato responde a mesma energia, a roupa sustenta essa ousadia,
O metal da bolsa precisa conversar com o metal dos acessórios. A textura faz sentido com o tecido da roupa. Mulher, é tudo linguagem visual, link entre as peças. E presença é essa linguagem bem escrita. Então vamos continuar aqui com mais um acessório. O cinto, ele chama atenção. E para onde ele chama atenção, ele vai construir a narrativa. Então ele pode marcar cintura, sensualidade, corrige uma proporção corporal, cria um eixo vertical, define identidade pelo tamanho do cinto, muda completamente a leitura da silhueta. Você precisa entender dessa proporção. Mas se você tem uma influência abdominal, uma dominância abdominal, se a sua cintura é mais alta ou mais baixa, se a área é mais sensível para você e o cinto é largo demais ou ele contrasta demais, ele evidencia exatamente onde você não quer a dominância abdominal, digamos, né? O cinto certo potencializa, o cinto errado exagera. E o exagero é a ausência de intenção, tá? Então agora vamos pro metal. Isso aqui é psicologia visual pura, hein? Pense o seguinte, o dourado comunica, e ele comunica calor, liderança, energia, expansão, presença, feminilidade madura. Ele é expansivo, ele te coloca pra fora. E já o prateado, ele comunica mais sofisticação, uma certa introspecção, aquela pessoa que olha por cima, sabe? Modernidade, uma limpeza visual, uma elegância mais contida, porém muito elegante, um distanciamento também bastante elegante. Ele é mais cerebral, ele te coloca para dentro. A escolha não é estética, mulher, a escolha do metal também é comportamental. E comportamento é imagem. Agora, seguindo aqui na ordem dos acessórios, nós temos os óculos. Os óculos, eles podem criar aí autoridade, podem trazer mistério, direção, foco, sensualidade. Ele pode trazer aquele poder silencioso, mas os óculos, eles precisam respeitar o formato do seu rosto, as linhas das sobrancelhas, e o formato do rosto é o formato interno também, a tua paleta de cores, a tua energia estética, o teu estilo, tua proporção corporal, porque ele pode evidenciar quadril, ombro, a narrativa da roupa. Um óculos errado te deixa caracterizada, um óculos certo te deixa intencional. Agora nós temos o lenço. O lenço, ele traz uma certa teatralidade consciente, porque ele faz camadas. Ele dá movimento, né? Ele traz mais textura, ele dá mais cor, ele cria verticalidade a depender de como esse lenço ele está exposto no seu corpo. Ele cria também assinatura visual, suaviza ou intensifica uma imagem. E em 2025 ele voltou como símbolo de refinamento emocional, um acessório que abraça o corpo sem dominar muito o look ali. Ele vai lá e põe um tempero. E você pode usar esse lenço. Observe, gente, no pescoço, no cabelo, na bolsa, como faixa no cabelo, como uma terceira peça leve, como uma composição com o casaco, como uma estampa complementar o look, até como uma pulseira. Ele é muito versátil. Então, nós vamos para o próximo acessório, tá? E aí entra o cabelo. Tudo no cabelo comunica uma sensação. Se a gente traz um laço, é mais romantismo. Uma presilha de metal, mais feminilidade. Uma tiara traz mais teatralidade, a depender feminilidade também. Um clipe metálico pode trazer modernidade. Os detalhes perolados trazem delicadeza, mas ele só funciona quando a roupa responde à mesma energia. O acessório, ele não fica sozinho. Existe uma repetição de sensação. O look, ele precisa ter coerência emocional. Acessório no cabelo chama atenção. E atenção sem contexto vira o quê? Ruído. As mãos, elas são uma parte muito expressiva do corpo humano. Já deve ter percebido em mim, né? Eu falo com as mãos. E o acessório nela
muda completamente. Pulseiras, anéis criam mais presença, podem criar delicadeza ou força, podem acompanhar os gestos, refinam a imagem. Quem lembra de mim aqui com as luvas? Trazem teatralidade, pode equilibrar o look, pode dar um acabamento. É um detalhe, mulher, muito importante. E se o acessório na mão conversa com o acessório do rosto, com a bolsa, a narrativa fecha. E fechamento, ó, estética pura, poder. Agora nós vamos para a parte mais importante. Quando o acessório conversa com a sua identidade. A sua postura muda, o olhar muda, a energia muda, o corpo muda, a presença muda, muda tudo, né? Porque o acessório, ele não enfeita, o acessório, ele revela, ele devolve para você mesma. E esse é o ponto do vestir. Não é sobre visual, é sobre aquele reconhecimento interno. Se esse vídeo faz sentido para você, então já curta agora e se inscreva, porque isso me ajuda a trazer mais conteúdos que elevem a sua presença, a sua imagem, sem você precisar comprar o mundo. Sim, você não precisa de roupa nova, você precisa de uma intenção nova. E a peça estrela pode ser pequena, mas o impacto ele pode mudar tudo. Quando o acessório, o corpo e a energia falam a mesma língua, a mulher aparece. Quando você aparece, ninguém te ignora. Agora conta aqui nos comentários, qual acessório te transforma na hora? E nos vemos no próximo vídeo.